todas as pessoas. Estamos iniciando mais um Pós em Ação, o programa, o podcast que vai tratar sobre assuntos relacionados à pós-graduação da UFRN. Essa é uma iniciativa do Laboratório de Comunicação Aplicada em Demografia da UFRN, em parceria com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Você já ouviu falar no termo Sul Global? Hoje nós trouxemos um convidado muito especial para tratar disso. É o professor Françoaldo, lá do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRN. Seja muito bem-vindo, professor. E é um professor que trabalha muito com a comunidade africana, tanto aqui dentro da UFRN como também do nosso estado. Professor, fale então para a gente, o que significa o termo Sul Global? Olá, a todas e todos, uma satisfação estarmos nesse podcast, né, dialogando com o nosso grupo de pesquisadores da demografia, mas que se estende também a outras áreas. Uma satisfação ter a atenção de quem nos assiste. Essa é uma temática que não é nova, né, enquanto temática de estudo, né, temática acadêmica, mas também enquanto um movimento da sociedade, né, então é uma temática que já remonta décadas. A gente escuta falar do Sul Global há pelo menos aí mais de 20 anos, que nós escutamos falar do Sul Global, envolve uma dimensão econômica, geopolítica, cultural muito forte e também científica, né, acadêmica e científica. Então, pensar o Sul Global é pensar toda a porção de países, nações, territórios que estão mais ou menos alinhados numa dimensão da linha do Equador que a gente geralmente fala como abaixo da linha do Equador. Na verdade, quando a gente pensa o globo, não existe abaixo ou acima. Né? Existe uma linha, né, que nós chamamos de Equador, e aí tudo que está nessa dimensão, quando olhamos o globo, que está nessa dimensão, que visualmente no globo a gente vê como abaixo da linha do Equador, se refere ao Sul Global. Envolve um conjunto de nações e países que compactuam, né, e que pensam de forma coletiva estratégias de desenvolvimento, estratégias políticas, estratégias econômicas e estratégias científicas também, para pensar problemas comuns a partir de uma perspectiva de um planejamento e de discussão de ideias que busquem solucionar de forma coletiva, ou seja, de forma comum, os problemas que são comuns. Então, a gente tem aí uma dimensão, um movimento de uma dimensão muito forte, né, muito potente. Então, do ponto de vista geopolítico, geopolítico e econômico, nós poderíamos citar hoje o que está sendo, né, mais discutido, rediscutido, é o BRICS, né? O grupo de países que forma aí Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Né? E agora temos outros países que aderiram recentemente, né, a esse bloco. Então, só aí a gente já tem uma dimensão da força desse movimento, da potência que é esse movimento quando a gente pensa o Sul Global. Numa perspectiva mais acadêmica, aí nós vamos ter tanto esses países que formam blocos, como, por exemplo, o BRICS, quanto países que estão no movimento de pensar uma ciência do Sul, a partir do Sul, tem constituído aí acordos de cooperação, né, e um movimento de unir forças e esforços em torno da ciência, nas mais diversas áreas de conhecimento. Né? Então, uma área que nós temos que é muito forte nessa perspectiva de cooperação científica do Sul Global é a área da medicina, porque nós estamos falando de países que têm determinados tipos de patologias, determinados tipos de endemias, de epidemias que são comuns. Né? Então, uma epidemia que nós temos muito forte no Sul Global, malária. A malária nós não vamos conseguir nunca encontrar soluções coletivas para um problema que é comum ao Sul Global, como a malária, dengue, etc. Então, esse é um exemplo. Nós temos todo o drama que a gente vive em torno da epidemia de SIDA-AIDS, né, do HIV. É outra discussão que na saúde, quando envolve a saúde, nós temos uma cooperação muito importante no Sul Global, pensando estratégias dessa natureza. E aí, na perspectiva econômica, nós temos também, né, todo um movimento, né, desses países, das nações que constituem o Sul Global, buscando determinados tipos de acordos de cooperação que visam, por exemplo, levar infraestruturas básicas a países que ainda não têm determinados tipos de infraestrutura e outros tendo
vem a dar um suporte no processo de organização de um planejamento territorial que visa gerar infraestruturas, como, por exemplo, de mobilidade, de transporte, né? O Brasil tem uma tradição histórica na África trabalhando com infraestrutura portuária, infraestrutura rodoviária, né? Infraestrutura da construção civil. Então, esses são alguns exemplos para a gente pensar a força desse movimento que envolve o Sul Global numa perspectiva mais geral, econômica, geopolítica e científica. Então, eu penso que é mais ou menos isso que a gente concebe, né, enquanto sendo pessoas que se preocupam, pesquisadores que se preocupam em entender esse movimento que ocorre em uma determinada parte do mundo. Não quer dizer que nós não estamos também interagindo com o Norte, né? O hemisfério norte também tem sua tradição de cooperação com o sul global, né? Geralmente com uma lógica muito determinista a partir do que eles entendem como sociedade, pensar o norte enquanto centro do mundo, enquanto centralidade, né? Nós temos uma tradição nesse sentido, mas esse movimento que marca o sul global e que marca uma cooperação sul-sul, ele visa muito, né, uma reflexão interna dentro do conjunto de países e nações que constituem, que formam essa porção territorial, de pensar os problemas comuns, buscando soluções comuns para esses problemas que são comuns a todas essas nações. Afinal de contas, estamos num mundo globalizado, né, professor? Então, sim. Né, não dá para a gente pensar muito em caixinhas, em caixinhas, né? em segregação, em fragmentação, embora elas existam, né? Elas existem, né? E elas persistem. Mas realmente a gente precisa ter essa capacidade de pensar de forma mais integrada, né? De forma mais abrangente, de forma mais ampla. E pensando nessa aliança, nesse grupo, né, de países, né, de vários continentes, em torno de problemas socioeconômicos, né, basicamente, né, em demografia, a gente fala muito sobre as migrações sul-sul, ou seja, aqueles fluxos migratórios, né, de pessoas entre esses países, né, e que tem tomado também uma importância cada vez maior. Aí, pensando nesse trânsito de pessoas entre esses países do sul global, em termos de educação, né? Então, como se situa essas alianças para fins educacionais, né, do recebimento, né, de pessoas que vêm buscar treinamento aqui, por exemplo, na UFRN, desses países? Pelo menos nos últimos 20 anos, né, 25 anos aproximadamente, eu percebo que, inclusive é o período que a gente observa um maior dinamismo nesse sentido, né, um fluxo maior. A gente tem percebido que isso tem ganhado força, um movimento que tem ganhado muita força, né? Então, nós estamos falando de países que estão localizados no continente sul-africano, sul-americano, africano, asiático, até mesmo na Ásia a gente tem, né, toda a potência que é a China dentro desse contexto, inclusive, já que eu fiz referência aos BRICS, dentro desse contexto dos BRICS, e a China está na vanguarda agora de acordos de cooperação que buscam fortalecer a ciência, o movimento científico, né, e também dar respaldo no que se refere à formação técnica, à formação científica, né? E aí nós vamos observar que são vários acordos de cooperação, são vários países que cada vez mais se unem em prol dessa capacidade de pensar o desenvolvimento científico e tecnológico a partir do protagonismo que as universidades oferecem, né, e tende a oferecer ainda mais. Então, esse movimento, de fato, é um movimento que, de algum modo, se relaciona, porque discutir migrações é um tema muito caro, né, para você, enfim, para o grupo da demografia, para nós, geógrafos também, né, migrações é um tema que está na pauta do dia, né, como eu digo nas minhas aulas, né, é um tema que a gente jamais pode deixar de fora, porque é hoje, é atual. Ele é pretérito, ele é atual e ele é futuro, né? Migração, a mobilidade de pessoas, né? O movimento de pessoas no planeta, ele acompanha a própria história humana, né? Desde as civilizações primitivas até hoje. E aí, hoje, esse movimento ele ganha novos contornos, né? Novos aspectos, né? O movimento em torno da ciência é um deles, né? Então, não dá para discutirmos migrações sem discutir geopolítica, sem discutir direitos humanos, né, que é fundamental discutirmos os direitos de quem migra, né, mas também os direitos de quem fica, né, de quem permanece nos seus territórios. E aí, no que se refere especificamente à ciência, eu penso que uma coisa fundamental que a gente tem que pensar é o
o ato de migrar, o movimento migratório, o fluxo migratório traz de positivo, de benéfico na capacidade de emancipação dos territórios, de emancipação das pessoas, né? E aí a ciência, a universidade tem um papel decisivo. A ciência e a universidade tem um papel fortemente marcado por uma capacidade, sim, de emancipação, por uma capacidade, sim, de libertação das pessoas, tendo em vista as dificuldades de acesso a uma educação qualificada que muitas vezes existe nos territórios de países que estão numa condição de maior vulnerabilidade em relação a outros. Então, citando exemplos concretos, nós temos realidades em países africanos que o acesso à educação é muito mais complexo e limitado do que o acesso à educação em países como o Brasil, em países como a Argentina, como a Colômbia, né? Então, apesar do nosso drama educacional, do nosso drama econômico em financiar as instituições públicas, porque nossos recursos estão cada vez mais escassos, mas nós ainda estamos numa condição mais favorável, e eu falo isso vendo o dia a dia, né? Vendo como as coisas funcionam, como as relações, os processos funcionam internamente dentro das diversas instituições que a gente interage, que a gente trabalha, a partir da interação com colegas que vivem o dia a dia dessas instituições, que estão nas funções de gestão, que estão nas funções de docência, né, do cotidiano dessas instituições. Então, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos limites, nós ainda estamos numa condição mais favorável. Então, eu acho que um elemento central, quando a gente pensa, nós vamos estabelecer um acordo de cooperação, nós vamos estabelecer um convênio com uma instituição do Sul Global, a primeira coisa que nós temos que pensar enquanto universidade pública brasileira é o que nós vamos levar, o que nós vamos aprender com essas pessoas, qual a nossa capacidade de aprendizado, de interação e nossa capacidade de formar quadros para essas instituições. Para mim, esse é um ponto fundamental. Quais metodologias nós vamos ajudar a aperfeiçoar e como vamos aperfeiçoar as nossas? Na minha opinião, esse é um tema central. Então, pensar relações de poder, por exemplo, nas nossas instituições, é diferente de pensar as relações de poder nas instituições que nós estamos interagindo nesse processo de cooperação Sul-Sul. As hierarquias são muito diferenciadas, as relações de poder são muito diferenciadas. Porque a cultura é diferente. A cultura é diferente, né? Exatamente. Muitas vezes o patriarcalismo, enfim, essas são coisas que acaba aparecendo, né? A dimensão institucional, formal. Cristalizado, né? Exatamente, muito cristalizado, enraizado, e mexe com essas relações. Então, tudo isso são coisas que a gente pensa. Agora, no frigir dos ovos, né? Resumindo um pouco, já meio que antecipando, inclusive, que nós pensamos, né, de conclusão, mas a gente retoma isso, o impacto positivo é indiscutível. É imensurável e indiscutível. Você está na sua boca querendo falar, né, sobre as experiências. A universidade tem uma experiência muito interessante, né, de extensão, que é o Trilhas Potiguares, né? Então, nós tivemos um Trilhas assim, muito afim ao tema que nós estamos discutindo aqui hoje, né? Conta para as pessoas. Nós temos décadas de cooperação, né, com países do Sul Global. Quando eu digo nós, a UFRN, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós temos um histórico de décadas de cooperação Sul-Sul. Eu me lembro que no auge aí de 2009, 2010, era um momento muito forte do PEC-G. Então, nós tínhamos estudantes... Explica o que é PEC-G. É um programa de financiamento, né, do governo do Brasil que viabiliza a formação de estudantes estrangeiros do Sul Global em nível de graduação. Depois nós tivemos a criação do PEC-PG, né, e aí o PEC-PG busca viabilizar, e isso está em curso, isso está em continuidade nesses programas, com financiamento do governo brasileiro, também para estudantes que querem cursar a pós-graduação conosco, mestrado, doutorado. Com bolsa, né? Com bolsa, com todo o custo, né? O governo do Brasil de vir para cá, custeia, né? Mesmo, paga esses estudantes para virem até o UFRN e em várias outras, não é só na UFRN, são em várias universidades do Brasil, né? São dezenas de universidades no Brasil que aderiram, né, ao PEC-G e ao PEC-PG, e aí o governo do Brasil paga a esses estudantes para virem estudar na UFRN, fazer seus cursos de graduação nas diversas áreas, né? Nós na UFRN temos mais de 60 cursos de graduação. Em mais de uma língua. Exatamente, em mais de uma língua, né? Pelo menos 5 línguas nós temos, 5 ou 6 línguas. Nós temos, quando a gente soma os cursos que se repetem em outras unidades da UFRN, são mais de 120 opções de cursos de graduação. Ao todo são aproximadamente 60 e poucas áreas, 60 e algo,
mas quando se repete, por exemplo, geografia, nós temos geografia presencial bacharelado, presencial licenciatura, em Natal, em Caicó, nós temos geografia à distância. Só na geografia nós temos vários cursos, né? Então, quando você pensa, esses cursos repetidos são em torno de 120 opções de cursos de graduação. Nós temos mais de 90 mestrados. Nós temos mais de 40 programas de doutorado, né? São 54 agora, né? O professor Rubens que me Olha, perdoe, se que eu não me lembro. Se ele estivesse aqui agora, se eu não me Mari. engano, são 55, né? Programas de doutorado. Então, esses programas PEC-G e PEC-PG, eles financiam, o governo do Brasil paga esses estudantes estrangeiros, tem toda uma sistemática de seleção, né? Eles têm que se inscrever, tem todo um procedimento burocrático, institucional, e aí o governo do Brasil paga para que eles venham realizar esses cursos com a gente. Olha, são décadas de cooperação, e o que eu digo é que nós estamos em franco processo de aprofundamento dessas relações e de avaliação muito positiva, extremamente positiva do impacto dessas ações. O Trilhas Potiguares, né, o nosso programa, o mais longevo, né, da universidade, o mais antigo programa de extensão da universidade. Que vai completar? Que vai completar 30 anos, né? A primeira edição foi em 1996. Né? O professor Edivaldo vai vir aqui falar sobre o Trilhas. É uma ação. Nós estivemos em Moçambique em 2017, e olha que interessante, porque uma coisa vai se conectando com outra. O coordenador do Trilhas em Moçambique, em 2017, na sequência, um ano depois, vem para o UFRN fazer o doutorado, se torna meu orientando, e aí a gente começa todo um contexto de cooperação, publicações, né, seminários, eventos. Ele já participou de diversos eventos aqui na antropologia, na sociologia, em vários cursos. Né, e aí, em 2025, o mesmo professor que coordenou Trilhas conosco, juntamente com a professora Eriame e comigo, torna-se coordenador em 2025, e a gente volta em 2025 com uma equipe de mais de 20 pessoas para Moçambique para realizar uma intervenção dentro do programa Trilhas, uma intervenção de uma semana. E aí realizamos intervenções em 2 cidades diferentes, planejamos Quais? 30, a cidade chamada Machixe, realizamos uma semana de intervenção na cidade da Machixe, que chama cidade da Machixe, lá eles pronunciam assim mesmo, a Machixe, né? E na cidade de Inhambane, que é a capital da província Inhambane. O que separa as 2 cidades é uma baía. Né? Então, existe uma baía muito linda, e aí a Inhambane se separa da Machixe através dessa baía, e nós desenvolvemos atividades tanto na Machixe quanto na cidade de Inhambane. E aí nós fomos com uma equipe de mais de 20 pessoas, né, tendo como instituições parceiras a Universidade de Save, cujo campus central está na cidade de Chongwene, na província de na província de Gaza, e desenvolvemos atividades com a Universidade Eduardo Mondlane, cujo campus central está na cidade do Maputo, mas tem um campus muito forte na área de turismo, na cidade de Inhambane. Então, nós desenvolvemos aí um conjunto de atividades, planejamos inicialmente 35 intervenções e acabamos realizando e ministrando 55 intervenções. Olha. Demandas que surgiram de última hora, né, e a gente buscou atender. E o impacto é imensurável para nós, equipe da UFRN, quanto também para a equipe de acadêmicos, estudantes, professores dessas universidades, como para a comunidade. Eu acho que, na verdade, quem é mais beneficiado é a sociedade, como um todo, é a comunidade. Quando recebe lá a oficina de saúde do idoso, saúde da mulher, protagonismo juvenil, que foram as oficinas. Eu não ia ministrar a oficina, acabei ministrando 2, né, sobre protagonismo juvenil. E aí a gente percebe, né, avalia que, ao final, ganhamos todos nós, mas eu acho que a comunidade é a real beneficiária, né, de forma mais contundente. Interessante. E Moçambique, que a gente tem muitos alunos, né? Na pós-graduação, por exemplo, né? Eu vejo na minha experiência, né, de coordenadora, a gente tem muito aluno de Moçambique nos nossos programas. Né? Exato. Eu consegui mapear pelo menos uns 10 programas de pós-graduação que recebem, né, estudantes africanos. Nós temos programas na área de saúde, né, na área de medicina, na área de enfermagem. Nós temos programas na área de ciências humanas, como geografia, antropologia, né, nas ciências sociais aplicadas também, como turismo, economia. E nós temos também na área de vocês, por exemplo, né, nós temos estudantes, uma interação muito boa, né, com estudantes na pós-graduação. Inclusive, eu acabei de assumir agora uma coorientação, né, mas já tivemos vários, né, pelo menos em termos de participação em bancas, etc. Então, existe uma tradição já de cooperação nessa linha. E o que é interessante destacar, Luciana,
nós, ao longo desses 17 anos, são 17 anos de cooperação acadêmica, né, pensando o Sul global, pensando a África, né, interagindo com a África, e a gente percebe o seguinte: desde as primeiras imersões, desde as primeiras ações que eu participei, que eu passei a desenvolver, a gente tem percebido que é infinitamente alta a leva de professores graduados ministrando, dando aulas para graduandos. Então, a demanda é real, ela existe, ela é real. Eu até acho que a gente poderia fazer mais. Na minha avaliação, né, eu converso muito com o professor Rubens sobre isso, né, e conversamos também em outros setores da universidade, como a própria Secretaria de Relações Internacionais. Existe uma demanda real em termos de necessidade de formação de quadros, formação de pessoas. Porque, como eu disse, se nós fôssemos contabilizar nos meus cálculos, nas instituições que nós mantemos parceria há anos, né, há pelo menos 17 anos, nós temos situações do tipo, quando começou era ainda pior. Nós tínhamos um quadro aí de aproximadamente 80% do professorado licenciado, ou seja, só com a graduação, um percentual aí de mais ou menos 18% de mestres, olha só, é baixo, né? E um percentual mínimo do professorado das instituições de ensino superior com doutorado, mínimo. Isso vem mudando ao longo do tempo. A gente vem trabalhando isso ao longo desses 15, 20 anos, isso vem mudando. Mas ainda é muito alto. Nós ainda temos mais da metade do corpo docente das instituições que nós mantemos cooperação, acordos de cooperação e parceria, graduados dando aula para graduandos. Mais da metade, ou seja, ainda é muito alto. Né? Então, é urgente que a gente comece a trabalhar mais outras áreas, e as demandas são reais, né? Em todas as áreas, tecnológicas, saúde, sociais aplicadas, humanas, né? Sociais e humanas, avançarmos ainda mais nessa cooperação, formando esses professores. Isso eu estou falando em nível de instituições de ensino superior. Quando a gente, em programas de cooperação como Trilhas, interage com escolas, aí esse é abissal, aí é num nível de demanda muito mais elevada. Então, não existe ainda a tradição do professor da escola secundária, que eles chamam de escola secundária, né, lá, mestre. É um percentual mínimo muito reduzido. São professores que se licenciaram e receberam aquele certificado, e alguns nem licenciados ainda são, porque não é como no Brasil, que existe uma normativa, né? Passou a existir uma normativa nos últimos anos que o professor, para ser professor de física, de geografia, de química, de biologia, tem que ter a licenciatura, né? Isso ainda é um tanto quanto frágil, né? Então, existe uma demanda real para formação de quadros, formação de pessoas nos distintos níveis de formação. Né? Então, e aí, por isso o impacto. Aí eu volto lá ao início da sua pergunta, né? O que isso representa? Né? Então, é imensurável, de fato. Né? A gente vê no dia a dia. Melhora o nível das aulas, melhora o nível de formação, as metodologias. Quando o professor vem para cá e tem contato, por exemplo, com metodologias da demografia, da estatística, da matemática, que tem acesso a metodologias que nós trabalhamos, por exemplo, na área de geografia, planejamento territorial participativo, que não há uma tradição nessa discussão sobre participação social por causa da cultura, das estruturas de poder, das relações de poder, é indiscutível a capacidade que esse professor vai ter de, ao retornar para o seu território, para o seu país, para a sua instituição, implementar e colocar em prática essas metodologias que eles aprendem aqui com a gente. É indiscutível. Né? Então, e eu vejo isso no dia a dia, porque nós estamos esse microfone, comecei. Nós estamos na... Falar, Fabrício? Fabrício, desculpa, Fabrício. Não tem jeito, né, professor? Mas essa mesmo, faz parte. E aí nós estamos nos distintos espaços de atuação desse colega, porque é um colega que vem aqui se formar, fazer o doutorado com vocês, fazer o mestrado com a gente, enfim, aperfeiçoar suas metodologias. E aí, quando a gente interage com eles em loco, por exemplo, em projetos de extensão, em programas de extensão como Trilhas ou em outros que a gente desenvolve, por exemplo, na área de pesquisa, professor, eu lembro que quando a gente começou a discutir com esse grupo, né, que nós formamos, nós já entregamos aí, pelo menos dos acordos de cooperação que eu estou lidando,
nós já entregamos mais de 10 doutores. Só eu orientei 6. Olha aí. 5 e 2 mestras. Então, só aí, vocês já formaram vários, que eu lembro pelo menos de uns 4. Né? Então, só nesse contexto, eu lembro quando nós discutimos no começo, metodologias participativas, cartografia social, eles não tinham essa habilidade com esses temas. Então, como é que a gente pode pensar o planejamento territorial participativo? Tem que envolver a comunidade, tem que ser discussões horizontais, tem que ser discussões muito interativas, né, no nível de horizontalidade de processos, né? A gente ir numa perspectiva de que nós também queremos aprender, não somos detentores únicos de saber. Né? Então, tudo isso gera um impacto na ponta, né, na sociedade, na comunidade, a partir da atuação desse professor que vem aqui, se forma conosco, que volta e aplica essas metodologias, um retorno enorme, né? prático, enorme, né, objetivo, né? Uma coisa muito palpável, né? Então, ele vai chegar na sala de aula, ele vai chegar na comunidade, nos projetos que ele desenvolve e vai colocar em prática isso que ele aprendeu aqui conosco. Eu consigo ver na sua fala ensino, pesquisa e extensão. Né? Imbricadas, né? E do ponto de vista de pesquisa, assim, qual o impacto que você tem visto aí com a sua experiência, né? E o que um aluno que queira estudar, assim, quais são as principais fronteiras, né, com relação a esses países, né, do Sul Global, com as principais fronteiras de estudo? Essa é outra linha de trabalho que eu vejo como muito promissora, né, e muito pertinente. Eu acho extremamente pertinente. Por quê? Em geral, salvaguardando algumas exceções, nós observamos uma não existe uma cultura de publicações, de divulgação do conhecimento produzido nas instituições. Em geral, a gente não percebe isso. Existem algumas exceções, existem departamentos, algumas áreas que têm isso de forma mais clara, né? Mas, em geral, não se observa isso. E aí, isso também é um fator positivo, porque quando chega aqui, a nossa cultura é publicar artigo, publicar livro, e-book, né? E relatórios técnicos, né? Então, como nós já temos isso claro, está posto há décadas, né? Pelo menos, eu tenho 25 anos de universidade, 26, há pelo menos uns 30 anos, quando eu entrei na pós-graduação, já percebia esse nível de discussão, né? E de exigência que nós tínhamos. E aí, quando a gente começa a interagir com esses grupos, isso começa a ser despertado. E é interessante, eu preciso destacar uma coisa, quando a gente se refere à África, né? O continente africano, ele é muito diverso, ele é muito heterogêneo, ele é muito diverso, ele é muito rico em cultura, em valores linguísticos. A área de linguística, eu me lembro quando eu cheguei na Uganda, né, que foi a primeira imersão que eu tive, que eu ouvi de uma pessoa dizer, olha, eu estou aqui nesse território, por exemplo, o território que eu fui interagir com ele foi o território de Mambarara, uma comunidade chamada Ruchoka. Então, eu fiquei entre Mambarara, Ruchoka, né, e Tungamo, alguns lugarejos que eu interagi. Olha, isso faz 16 anos, eu tenho a memória ainda dos nomes. E aí eu me lembro que uma única pessoa dizia, olha, eu conheço 5 idiomas. Eu conheço o idioma dos meus avós, dos meus 4 avós, e conheço o idioma onde eu fui criado. Então, olha que riqueza linguística que nós desconhecemos. Porque não temos ensino sobre história da África. Exatamente. Em geral, não temos. E que pode ser uma contrapartida, né? Quando temos, é estereotipado, é enviesado. Como se fosse uma coisa só, né? Fala muito da pobreza, da exclusão e tal, e não fala da riqueza que é culturalmente falando e linguisticamente, como é o caso que eu estou falando agora. Então, Moçambique tem dezenas de idiomas. E aí, Luciana, quando a gente se depara com isso, né, dezenas de idiomas num único país, uma mesma pessoa falando 4, 5 idiomas. E detalhe, uma boa parte da população, a população que está no nível de longevidade maior, que não foi à escola, não fala o idioma do branco, do colonizador. Então, é muito comum em países como Moçambique, Angola, Cabo Verde, etc., as pessoas de idade não falarem português. É comum. É muito comum em países como a Uganda, Congo, etc., as pessoas não falarem inglês ou francês. Olha só. Que interessante. Quem foi à escola fala, porque a escola impôs o idioma do colonizador. Mas quem não foi à escola não fala. Não entende. Então, para nós, nós que gostamos dessa dimensão etnográfica como método, trabalhar com comunidades requer ter essa sensibilidade de saber que essas pessoas não vão entender o que nós estamos falando, seja no inglês, seja no francês, seja no português, seja no espanhol. Olha que coisa. Só isso aí já é um mundo de possibilidades para nós.
em termos de aprendizado, de capacidade de cooperação, capacidade de troca. E aí, quando a gente, voltando ao tema de publicação, né, e da tradição, e aí a gente tem tido efeitos muito positivos, né? E eu digo agora, falando como uma coordenadora e como uma pessoa que está à frente, que é você, nós temos, de fato, que ter um acompanhamento diferenciado com os nossos alunos que chegam de países africanos, especificamente. Agora a gente está falando mais de África, né? Mas o Sul Global não é só África, não é só América Latina. Outra questão fundamental que a gente precisa levar em consideração. Eles não têm tradição de escrita em geral. Quem está na comunidade, eles têm tradição da oralidade. Aí esse é um tema quando a gente pensa, eu vou exigir do estudante africano publicar pelo menos um artigo no mestrado. Eu vou exigir que ele publique pelo menos 2 artigos. Isso tem que ser ponderado. O orientador, a coordenação tem que ter um trabalho de perto. Porque eles têm dificuldade. A maior parte deles tem dificuldade. Eu já cheguei a receber pós-doutorando com dificuldade. De chegar para mim e dizer, professor, as minhas dificuldades com escrita se devem à minha tradição de oralidade. Que eu e meus ancestrais temos como marca maior, como ser vivente. Olha que interessante isso. Né? Então, a tradição da oralidade, os discursos são perfeitos. Eles fazem discursos assim, a oralidade, tudo numa dimensão extremamente organizada, articulada, etc. Mas com dificuldade de escrever um artigo científico, por exemplo, um livro. Então, nós, enquanto FRN, nós, enquanto Universidade Pública do Brasil, deixa a nossa contribuição. Com certeza. Professor, o papo está muito Acabou bom. O tempo. Não, mas vamos agora, né, para a gente encerrar. Qual é o futuro dessas cooperações Sul-Sul? Como você enxerga? Olha, eu sou otimista sempre. Eu trago um pouco da minha ancestralidade, né? E fala um pouco de você também, da sua interação, o gosto por esse tema, né? Eu sou do sertão, né? Eu sou do Seridó, sou seridoense, eu sou... o Seridó de novo. O Seridó de novo, Fabrício, olha aí, o Seridó sempre está aparecendo aqui, né? Eu sou do Seridó, né? Eu sou nascido em Caicó, mas minha família é muito espalhada na região toda, né? Jardim do Seridó, Caicó, Cruzeta, Ouro Branco, né? Então é bem difusa ali. Eu sou, para minha surpresa, numa das chances, né, das possibilidades que a universidade me ofereceu, e eu sou muito feliz, quero lhe dizer, né, e dizer para quem nos assiste que eu sou realizado com o que faço. Eu sou uma pessoa extremamente realizada por ser docente, por ser professor dessa universidade. Eu acho que essa universidade, ela abre portas, ela mostra caminhos, ela mostra luz para muita gente. E eu costumo dizer que eu sou iluminado, e dentre as instituições, as pessoas que me ajudaram nesse caminho luminoso, a UFRN é uma delas. Eu sou extremamente feliz de estar na UFRN. Não no nível de demagogia, de alienação, não é isso. É de realização pessoal, de realização pelo que faço. Porque eu vejo sentido no que faço, eu vejo impacto no que eu faço, eu vejo muito trabalho, que não estou sozinho, né? É um coletivo, tem que destacar isso também, né? E aí, dentre as inúmeras oportunidades que a universidade me revelou, eu descobri recentemente que eu sou descendente de judeu. Então, os meus ancestrais, os meus antepassados viveram a diáspora judaica. Né? Então, uma avó, né? Bem no passado, ela foi expulsa criança do território dela no sul da Espanha, né? Foi para as Ilhas Portuguesas, ali se escondeu, e eu tenho todos esses registros, esses documentos, né? E a partir daí ela foi constituindo descendência, e os netos dela vieram parar no Seridó. Então eu sou descendente de judeu, né? E tenho todas as comprovações, hoje tenho inclusive a nacionalidade espanhola, fruto disso, né? E aí, mas uma família muito simples, que veio para cá sem nada, né? Veio para cá para sobreviver mesmo, para tentar a vida no semiárido, né? Então, meus avós são todos, o histórico todos analfabetos, meus bisavós analfabetos todos. As minhas 2 avós ainda conseguiram acesso à escola por alguns meses, foram 4 ou 5 meses apenas, aprenderam a ler e escrever apenas. Então, eu sou de uma família de tradição de analfabetismo. Meu pai é analfabeto, meu pai ainda, né, minha família tem essa tradição, principalmente os homens, né, de usar o dedo, o polegar para se identificar no documento, né? E aí a educação me emancipou. A educação gerou quem eu sou hoje. E aí o fato de estar nessa dimensão do sul global e pensando África, eu sou de uma família muito racista, apesar de família muito simples, mas existem relatos assim de muito racismo na minha família. No dia a dia eu ouço coisas que são difíceis de ouvir, né? E aí, de certa forma,
Além dessa dimensão que envolve a minha origem, a minha ancestralidade, né, de diáspora, de migração, vulnerabilidade, muito sofrimento, agruras da seca, dominação do coronelismo, do oligarquismo, etc., e eu fui vítima disso diretamente, eu trabalho para fortalecer um movimento exatamente de reversão desse quadro. Então, o que eu posso fazer dentro dessa instituição, chamada UFRN, para emancipar, empoderar e dar visibilidade aos sujeitos invisíveis, eu faço. Né? Então, o meu dia a dia, né, diuturnamente, eu trabalho nesse sentido. Então, é buscando cada vez mais fortalecer a cooperação Sul-Sul. Eu sou muito otimista com isso. Eu acredito realmente no poder transformador da universidade. Eu acredito no poder transformador da educação, como eu sei que você acredita também. E, diuturnamente, eu trabalho no sentido de fortalecer esses tipos de relações, esse tipo de cooperação. E eu não tenho dúvida, o impacto é real, né? Nós temos muito por fazer, há muito o que fazer ainda. Nós temos, como eu disse, né, uma área, por exemplo, que a gente tem uma demanda histórica, né, de pelo menos todo esse tempo, os colegas que são da área de saúde. A gente viu agora, na intervenção do Trilhas 2025, um laboratório com tudo o que há de equipamentos dos mais modernos na área de análises clínicas, de bioquímica, etc. O laboratório comprado há mais de 5 anos e não tem quem opere porque não há formação, quadro formado tecnicamente para operar esses equipamentos. Ou seja, quantas pessoas não estão deixando de ter um diagnóstico de malária, um diagnóstico de algum tipo de virose, algum problema viral, alguma patologia, porque não tem quem opere os equipamentos que estão ali comprados, adquiridos, pagos, mas não tem quem opere. Está lá, estão fechados, lacrados. Então, nós temos demandas reais, né? E o professor disse, professor, vamos fazer uma cooperação na área de saúde para a gente formar quadros, pensando essa área de laboratório, etc. Então, isso é fato, é concreto. Mas eu sou muito otimista, que eu acho que aos poucos, para fechar, nós gastamos 10 anos eu dizendo que nós poderíamos formar professores em nível de doutorado, formar uma equipe em nível de doutorado, e aí a Pró-Reitoria de Pós-Graduação abraçou a causa, e aí na cooperação que nós tínhamos desde 2010, em 2020, antes de começar a pandemia, nós fechamos um edital especial para receber, abrimos para 10 moçambicanos. Não conseguimos formar os 10, mas formamos 7, porque infelizmente um veio a óbito. Mas a gente ainda formou 7 de uma vez. Nós já vimos formando alguns doutores, e aí formamos esse edital, né, publicamos esse edital e conseguimos entregar de uma vez 7 doutores, além dos que nós já tínhamos entregado lá, formados em nível de doutorado para replicarem suas metodologias e darem sua contribuição com essa participação da UFRN. Ou seja, frutos, né? De uma cooperação de uma cooperação bem-sucedida. Uma cooperação né? bem-sucedida. O professor poderia ficar aqui te ouvindo, né? A tarde toda, né? Mas vamos finalizar te agradecendo muito e também te parabenizando por essa trajetória aí de sucesso e também de semeadura e de boas colheitas. Muito obrigado, eu me disponho sempre, né, a colaborar, a falar, dizer o que estamos fazendo de bom. Eu tenho um apreço muito grande, né, por vocês da Demografia, pelo grupo, né, o coletivo da Demografia, todos os professores daqui que eu conheço são muito, eu acho, extremamente competentes, acho pessoas engajadas, né, que não estão preocupadas só com o seu sucesso profissional, mas estão preocupadas também em deixar essa contribuição, levar essa contribuição da universidade para além dos seus muros. Né? Então, eu deixo também o meu abraço, né, o meu apreço, né, a vocês, né, me dirigindo a você, mas é extensivo também aos demais colegas que formam, né, esse departamento de ciências atuariais, não é isso? Isso, demografia e ciências atuariais. E vamos fazer a divulgação científica dessas muitas, né, atividades que você faz. Na hora que vocês quiserem que a gente converse mais, a gente conversa. Com certeza. Até uma próxima. Obrigado.